Prepare-se para uma jornada de libertação e vitória contra as influências demoníacas que tentam dominar sua vida. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nos sinais de ataques espirituais e aprender como resistir ao inimigo com poder e autoridade. Esteja pronto para confrontar o mal e abraçar a verdadeira liberdade em Cristo. A vida de um crente é marcada pela vitória, mas muitas vezes somos confrontados com ataques demoníacos que tentam nos oprimir e nos afastar da presença de Deus. É hora de expor as táticas do inimigo e declarar: chega! Suficiente é suficiente. Vamos explorar como o inimigo nos acusa, nos enreda em pecado e nos mantém em constante medo e confusão. É essencial entendermos que estamos em uma batalha espiritual e que o inimigo não está interessado apenas em nos fazer sentir mal, mas em nos afastar da presença de Deus e nos manter em uma vida de derrota e escravidão espiritual. Uma das principais estratégias do inimigo é nos acusar constantemente. Ele é chamado de o acusador dos irmãos ou nas Escrituras, e sua tarefa é nos lembrar de nossos erros passados e nos fazer sentir envergonhados e indignos do amor de Deus. O inimigo quer nos manter presos no ciclo de culpa e condenação, nos afastando da graça redentora de Cristo. Além disso, o inimigo tenta nos enredar em pecado. Ele nos tenta com desejos pecaminosos e nos leva a fazer escolhas que nos afastam de Deus e nos prendem em hábitos prejudiciais. Ele sabe que quanto mais nos afundamos no pecado, mais difícil é para nós nos aproximarmos de Deus e experimentarmos sua liberdade e perdão. Outra estratégia do inimigo é nos distrair. Ele sabe que quando estamos distraídos e focados em coisas do mundo, é mais fácil nos desviarmos do caminho de Deus. Ele usa coisas como preocupações, entretenimento e até mesmo problemas cotidianos para nos afastar da nossa comunhão com Deus e da nossa busca pela sua vontade. É importante estarmos cientes dessas estratégias do inimigo para que possamos resistir a ele com firmeza e autoridade. Devemos nos armar com a verdade da Palavra de Deus, oração e comunhão com outros crentes, para que possamos permanecer firmes contra os ataques do inimigo e experimentar a vitória que Cristo conquistou para nós na cruz. Um dos principais sinais de um ataque demoníaco é a vergonha que nos sobrecarrega, mesmo após termos nos arrependido e recebido o perdão de Deus. O inimigo nos acusa, nos lembra de nossos erros passados e tenta nos fazer acreditar que somos indignos do amor de Deus. Mas lembre-se, Cristo é nosso advogado e nos liberta da vergonha. Não deixe que a culpa do passado defina seu presente. O sentimento de vergonha. A vergonha é uma emoção poderosa que nos faz sentir indignos e inadequados, mesmo após recebermos o perdão de Deus por nossos pecados. O inimigo usa a vergonha para nos manter presos no passado, nos impedindo de viver plenamente no presente e no futuro que Deus planejou para nós. Quando o inimigo nos acusa e nos lembra de nossos erros passados, ele está tentando minar nossa confiança na graça e no perdão de Deus. Ele quer nos convencer de que não somos dignos do amor de Deus e que não merecemos ser chamados de filhos e filhas de Deus. Essa constante sensação de vergonha pode nos levar a nos afastarmos de Deus e a nos escondermos dele, em vez de nos aproximarmos dele em busca de perdão e restauração. É importante entender que, como cristãos, não precisamos mais viver sob o jugo da vergonha. Cristo nos libertou do poder do pecado e da condenação, e seu sacrifício na cruz nos garante perdão e reconciliação com Deus. Quando confessamos nossos pecados e nos arrependemos genuinamente, Deus nos perdoa e nos purifica de toda injustiça. Devemos nos lembrar de que a vergonha não vem de Deus, mas do inimigo, que é o acusador dos irmãos. Em vez de nos concentrarmos em nossas falhas e erros passados, devemos fixar nossos olhos em Cristo, que é o autor e consumador de nossa fé. Ele nos chama para nos aproximarmos dele com confiança e ousadia, sabendo que somos amados e aceitos por ele, independentemente de nossas falhas e fraquezas. Portanto, não permita que a vergonha o domine. Em vez disso, receba o perdão e a graça de Deus, e ande na liberdade que Cristo conquistou para você na cruz. Lembre-se sempre de que você é amado, aceito e digno no amor de Deus.
Embora não possamos culpar tudo no diabo, é importante reconhecer que ele nos tenta com desejos pecaminosos que podem se tornar hábitos prejudiciais. Enquanto somos responsáveis por nossas escolhas, a tentação tem uma influência demoníaca. A chave para vencer esses hábitos é emergir na palavra de Deus, adorar o Senhor e submeter nossa vontade à dele. A luta contra hábitos e padrões de pecado em suas vidas. Embora seja verdade que cada um de nós é responsável por nossas próprias escolhas, não podemos ignorar a influência das tentações e ataques do inimigo que nos levam a cair em hábitos pecaminosos. O inimigo usa diversas estratégias para nos tentar e nos manter presos em padrões de pecado. Ele nos atrai com promessas de prazer momentâneo, nos envolvendo em comportamentos que nos afastam de Deus e nos prejudicam espiritualmente, emocionalmente e até fisicamente. Esses hábitos pecaminosos podem se tornar verdadeiras fortalezas em nossas vidas, dificultando nossa libertação e impedindo nosso crescimento espiritual. No entanto, como cristãos, não estamos indefesos nessa batalha espiritual. Deus nos equipou com as armas espirituais necessárias para resistir às tentações e vencer os hábitos pecaminosos. A palavra de Deus nos instrui a fugir da tentação, resistir ao diabo e buscar a santidade em todas as áreas de nossas vidas. Além disso, o Espírito Santo habita em nós, capacitando-nos a vencer o pecado e a viver uma vida que agrada a Deus. Uma parte essencial da batalha contra hábitos pecaminosos é o arrependimento genuíno e a busca pela transformação interior. Devemos confessar nossos pecados a Deus, abandonar nossos maus hábitos e buscar a ajuda de outros irmãos na fé para nos fortalecer e nos apoiar nessa jornada de santificação. Além disso, devemos nos encher da palavra de Deus, cultivar uma vida de oração e adoração, e buscar constantemente a presença e o poder de Deus em nossas vidas. Embora a batalha contra hábitos pecaminosos possa ser difícil e demorada, podemos ter certeza de que não estamos lutando sozinhos. Deus está conosco em cada passo do caminho, nos fortalecendo, nos guiando e nos capacitando a vencer o pecado e a viver uma vida que glorifica a Ele. Com fé e perseverança, podemos superar os hábitos pecaminosos e experimentar a plenitude da vida abundante que Deus deseja para nós. O inimigo usa distrações para nos desviar do propósito de Deus e nos impedir de nos concentrarmos na batalha espiritual. Não devemos nos perder em paranoia, mas também não devemos subestimar os ataques do inimigo. A solução é caminhar no Espírito, permanecer focado em Deus e repreender qualquer distração que nos afaste da verdade. Essas distrações podem vir de várias formas, como preocupações cotidianas, entretenimento excessivo, problemas financeiros, relacionamentos conturbados e até mesmo questões de saúde. O inimigo usa essas distrações para nos afastar da comunhão com Deus, enfraquecer nossa fé e minar nosso compromisso com o Senhor. No entanto, é importante entender que nem todas as distrações são necessariamente ataques espirituais. Às vezes, são apenas parte da vida cotidiana e precisamos lidar com elas de forma prática e equilibrada. No entanto, o inimigo muitas vezes se aproveita dessas distrações para nos afastar de Deus e nos manter ocupados com coisas que não têm valor eterno. Para lidar com essas distrações e ataques espirituais, precisamos estar vigilantes e armados com as armas espirituais que Deus nos deu. Isso inclui o estudo regular da Palavra de Deus, a prática da oração constante, a comunhão com outros crentes e a busca pela presença de Deus em nossas vidas. Devemos aprender a discernir entre as distrações que vêm do inimigo e as responsabilidades legítimas da vida diária, e priorizar nossa relação com Deus acima de tudo. Além disso, precisamos estar cientes das táticas específicas que o inimigo usa para nos distrair e nos desviar do caminho da fé. Isso pode incluir coisas como o uso excessivo das mídias sociais, a obsessão por entretenimento, a preocupação excessiva com o futuro, o ressentimento em relação a outras pessoas e até mesmo o orgulho espiritual. Devemos estar atentos a essas armadilhas e resistir ao inimigo com firmeza e determinação. Ao lidar com distrações e ataques espirituais, devemos lembrar que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus.
Com fé e confiança no Senhor, podemos resistir ao inimigo e permanecer firmes em nossa fé, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Que possamos buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, sabendo que todas as outras coisas serão acrescentadas a nós. Às vezes, nos sentimos oprimidos por uma sensação de peso espiritual, resultado de acreditarmos em mentiras do inimigo. Este peso não é posse demoníaca, mas sim o resultado de fortalezas mentais que construímos ao abraçar mentiras. Devemos identificar essas mentiras, cuidar de nossa saúde física e confiar na graça de Deus para nos libertar dessa opressão. A opressão e a ansiedade são formas insidiosas de ataque espiritual que podem levar ao desespero e ao desânimo. A opressão espiritual pode se manifestar como um peso esmagador sobre os ombros, uma sensação de sufocamento espiritual ou uma constante sensação de mal-estar. Por outro lado, a ansiedade pode se manifestar como preocupações incessantes, medos irracionais e uma incapacidade de encontrar paz interior. O inimigo usa essas armas para nos manter cativos, nos impedindo de viver em plena liberdade e alegria em Cristo. Ele sussurra mentiras em nossos ouvidos, nos convencendo de que não somos amados, que não somos dignos de perdão e que não temos esperança para o futuro. Ele nos leva a questionar a bondade de Deus e a nos afastar de nossa fé. No entanto, como filhos de Deus, não precisamos nos render à opressão e à ansiedade. Deus nos deu as ferramentas espirituais necessárias para resistir ao inimigo e experimentar a paz que excede todo o entendimento. Podemos encontrar refúgio e fortaleza na presença de Deus, lançando sobre Ele todas as nossas preocupações e confiando em seu cuidado amoroso por nós. Além disso, é importante buscar apoio e ajuda de outros crentes na fé. Compartilhar nossas lutas com outros irmãos e irmãs na fé nos permite receber encorajamento, oração e apoio prático. Juntos, podemos nos levantar uns aos outros em tempos de dificuldade e nos lembrar da verdade do Evangelho que nos liberta da opressão e da ansiedade. Enquanto lutamos contra a opressão e a ansiedade, devemos nos apegar à palavra de Deus e às promessas que Ele nos deu. Devemos lembrar que Deus é nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na hora da angústia. Com fé e confiança em Deus, podemos vencer a opressão e a ansiedade e experimentar a verdadeira paz que só vem de Cristo. O inimigo nos ataca com medo constante, nos fazendo duvidar de nós mesmos e viver em constante paranoia. Mas lembre-se, Deus nos deu poder sobre o medo e nos chamou para uma vida de coragem e confiança nele. Não deixe que o medo paralise sua fé, mas confie na proteção e amor do Pai Celestial. O medo e a paranoia são emoções poderosas que podem dominar nossos pensamentos e ações, levando-nos a viver uma vida de ansiedade constante e incerteza. Esses sentimentos são frequentemente alimentados pelo inimigo, que procura nos intimidar e nos afastar da paz e confiança que temos em Deus. O medo muitas vezes surge de uma sensação de perigo iminente ou de uma ameaça percebida em nossa mente. Ele pode se manifestar de várias maneiras, como medo do desconhecido, medo de fracassar, medo de ser rejeitado ou medo de perder controle sobre uma situação. A paranoia, por sua vez, é uma forma extrema de medo que nos leva a suspeitar de tudo e de todos ao nosso redor, criando uma atmosfera de desconfiança e isolamento. Para enfrentar o medo e a paranoia, é crucial confiar em Deus e em suas promessas de proteção e cuidado. Devemos lembrar que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e autocontrole. Ele está sempre conosco, nos fortalecendo e nos guiando através das situações que enfrentamos. Ao invés de nos concentrarmos no medo e na paranoia, devemos fixar nossos olhos em Deus e em sua fidelidade. Além disso, é importante confrontarmos os pensamentos e as crenças que alimentam nossos medos e paranoia. Muitas vezes, esses sentimentos são baseados em mentiras e distorções da realidade que o inimigo nos sussurra. Devemos aprender a discernir a verdade da mentira, preenchendo nossas mentes com a palavra de Deus e renovando nossas mentes com pensamentos positivos e edificantes. Por fim, é essencial buscar apoio e ajuda de outros crentes na fé. Compartilhar nossos medos e preocupações com outros nos permite receber encorajamento, oração e apoio prático.
Juntos, podemos enfrentar o medo e a paranoia, confiando no poder e na bondade de Deus para nos libertar dessas emoções negativas e nos guiar para uma vida de paz e confiança em Cristo. O inimigo busca confundir nossas mentes com interpretações distorcidas da palavra de Deus e nos afastar da verdade. Devemos estudar diligentemente as Escrituras, buscar orientação do Espírito Santo e rejeitar qualquer ensinamento que contradiga a verdade revelada na Palavra de Deus. A confusão e os enganos podem surgir de várias fontes, incluindo interpretações equivocadas das Escrituras, ensinamentos falsos, influências culturais e até mesmo ataques diretos do inimigo. Para superar a confusão e os enganos, é fundamental estarmos firmemente enraizados na Palavra de Deus. Ela é a nossa bússola espiritual, que nos orienta na verdade e nos protege contra os enganos do inimigo. Devemos estudar diligentemente as Escrituras, pedindo a orientação do Espírito Santo para nos ajudar a compreender e aplicar seus ensinamentos em nossas vidas. Além disso, devemos estar atentos aos falsos ensinamentos e às doutrinas enganosas que podem surgir dentro e fora da igreja. Isso requer discernimento espiritual, que é desenvolvido através de uma relação íntima com Deus e um compromisso contínuo com a verdade. Devemos testar tudo à luz da palavra de Deus e estar dispostos a rejeitar qualquer ensinamento que contradiga a verdade bíblica. Também é importante cultivarmos uma mente renovada e uma mentalidade cristã. Isso significa abandonar os padrões de pensamento do mundo e adotar os valores e princípios do reino de Deus. Devemos nos concentrar nas coisas que são verdadeiras, nobres, justas, puras, amáveis, dignas de louvor e nos encher da verdade de Deus para que possamos resistir aos ataques do inimigo. Além disso, é crucial buscarmos a orientação e o conselho de líderes espirituais maduros e experientes. Eles podem nos ajudar a discernir a verdade e a evitar os enganos, oferecendo sabedoria e direção baseadas na palavra de Deus. Em resumo, superar a confusão e os enganos requer um compromisso firme com a verdade de Deus, um discernimento espiritual aguçado e uma mente renovada pela palavra de Deus. Com a ajuda do Espírito Santo e da comunidade de fé, podemos nos manter firmes na verdade e resistir aos enganos do inimigo. Chegamos ao fim desta jornada de descoberta e libertação espiritual. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares e inscreva-se em nosso canal para mais conteúdo edificante e transformador. Juntos, podemos resistir ao inimigo e viver em plena liberdade em Cristo.